Noite, querida igreja. Feliz quarta-feira. Podem se sentar. Como passaram esse meio de semana? Espero que bem. É bom estar aqui novamente. Véspera do Natal, praticamente. Quem aqui vai tirar férias nos próximos dias? Deixa eu ver. O Paulo ali, a Iris, quem mais? A irmã ali. Muito bem, eu também. Dia 18 está chegando. Dia 18 que me aguarda. Para casa da mãe. É um privilégio, não? Que bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, simples. Vocês costumam olhar para cima? Que pergunta, pastor Henrique. Onde o senhor quer chegar? Isso eu não posso contar, é segredo de Estado ainda, já eu conto. Você costuma olhar para cima? Ou olhar para o céu? Deixa eu contar um relato que aconteceu na minha vida. Enquanto eu estudava teologia, durante as férias, eu trabalhava vendendo materiais na área de motivação profissional publicados pela Casa Publicadora Brasileira. Eu realizava palestras motivacionais em empresas. E eu estava, acho que em 2013, se não me engano, trabalhando em Camaçari, no estado da Bahia. E a gente tinha acabado de fazer o trabalho, a gente estava procurando a saída para Salvador, para voltar para o nosso QG. E a gente estava perdido. Naquela época a gente não tinha o GPS ainda. E eu não era fã do GPS. Olha só, hoje eu olho para minha esposa e falo assim, meu bem, você tinha razão, tinha que ter um GPS antes, como ajuda. E a gente tentando, saindo de emaranhado ali de Camaçari, a gente não estava entendendo muito a lógica geográfica da cidade. E nós paramos num sinaleiro, tinham 2 carros na nossa frente. E do lado tinha 2 rapazes que ficavam, se eu não me engano, vendendo alguma coisa ali no sinaleiro. E minha esposa baixou o vidro do lado dela e falou, ô moço, como é que eu faço para ir para Salvador? E ele olhou para a gente tão convicto e disse assim, olha para o céu. A gente não entendeu muito bem. Como? Olha para o céu. Ela olhou para mim sem entender, a gente meio que quis rir, não é? Para o céu, olha para o céu. Quando a gente olhou para o céu mesmo, para cima, estava a placa lá, Salvador para a direita. A gente não tinha visto a placa. E ele falou, olha para o céu, olha para cima. Gente, isso é motivo de risada com a minha esposa até hoje. Qualquer coisa a gente fala, olha para o céu, a gente já lembra de lá. É claro que não esse é o ponto da mensagem. Eu fiz isso para te chamar a atenção. O que nos faz olhar para cima? Será que os fogos de final de ano? O que será que te faz olhar para cima na sua vida? Quem sabe você esteja deitado e tem que olhar para o teto? Mas qual o verdadeiro, o real sentido de olharmos para cima? De olharmos para o céu. De ter os pés na terra, mas os olhos no céu. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9. O título dessa mensagem é Olhe para cima. Gênesis capítulo 9, versos 14 a 15. Nós iremos ler esses 2 versos. E você vai se deparar com algo que tu conhece desde criança. Eu tenho certeza que você coloriu em muitas cartolinas no seu caderno isso que nós vamos ler aqui. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 9, verso 14 e 15. E vamos orar nesse instante. Bom Deus, bendito seja o seu nome. Eu agradeço a Ti de todo o meu coração pelo privilégio que temos de estar sob Suas asas, acolhidos debaixo de Sua graça, em tão boa situação, para comungarmos e ouvirmos a Sua palavra. Venho lhe rogar humildemente que o Senhor quebrante o nosso orgulho, o nosso eu, e nos ajude a atentar aquilo que o Senhor nos quer ensinar nesses breves e poucos minutos que temos adiante. É o que te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz assim: sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, que arco aqui a Bíblia está se referindo? O arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e paremos por aí. Arco-íris. Quando você olha para o céu, olha para cima, no tempo certo, pós-chuva, você vai ver o arco-íris.
É interessante que o arco-íris, hoje, quem sabe muitos que olham o arco-íris lembram não da promessa que Deus nos fez, mas lembram-se de outras coisas relacionadas que não têm a ver com caráter bíblico. Inclusive, deturpam a imagem de um símbolo que Deus colocou nos céus, que diretamente simboliza que Ele é presente em nossas vidas. E hoje nós podemos ver o arco-íris sendo usado para diversas bandeiras por aí. Eu não preciso nem citar os nomes. Certa vez a senhora Naomi Locko, L-O-K-K-O, ela conta um relato de que ela estava viajando, voando, não é? E ela começou a atravessar uma turbulência, o seu avião estava atravessando uma turbulência quilômetros acima da superfície da Terra. Essas fortes rajadas de vento, relata ela, atingiam a aeronave, enquanto as nuvens agitadas e escuras cercavam todo o avião. O relato real, ela diz que com medo, mas de maneira silenciosa, ela clamou ao Senhor por segurança. E nesse clamar ao Senhor por segurança, quando ela percebeu, ao ela olhar pela janela, as nuvens não estavam mais ali. O avião estava o quê? Em ascensão. E de repente ela conseguiu ver e viu as nuvens lá embaixo, onduladas, revoltas, alguns raios, relâmpagos. Ela viu um clarão, na verdade. Normalmente os raios vão para baixo. E é interessante notar que ela olhando mais fixamente, depois que o seu avião havia ultrapassado essa zona de turbulência, de tempestade, muito arredia, difícil, ela percebeu que a sombra do avião, feita pelo sol, porque ali estava calmo, pairava sobre as nuvens turbulentas. E é interessante notar, ela diz que olhando mais acuradamente, Naomi reconheceu um arco-íris que parecia envolver a sombra do avião com que ela estava. O que vocês acham? Ela é cristã, inclusive no caso adventista do sétimo dia, mas independentemente disso, o que você acha que quando ela viu aquele arco-íris, abraçando, entre aspas, a sombra do avião, o que você acha que ela sentiu? Sentiu o quê? Proteção, paz. Ao ver o arco-íris rodeando o avião, sacudido pela tormenta, ela literalmente dissipou-se o seu temor e a sua angústia. O medo da turbulência já não estava mais presente. Sabe, queridos, nossos fardos da vida podem se dissipar enquanto olhamos firmemente para as promessas de Deus. Parece ser coisa de criança isso que eu estou dizendo para vocês. Mas a promessa de Deus dada logo após o dilúvio, com um arco-íris nos céus, demonstra uma promessa real e verdadeira que Deus te sustenta em meio à tempestade. Parece um clichê falar isso, não é? Mas não é um clichê. Não é um clichê. A tempestade estava ali, presente e real, mas a paz de Deus que excede todo entendimento ganhou o coração de Naomi. Filipenses 4:7 fala isso muito bem. E essa paz, que quem sabe você esteja necessitando hoje, é reflexo desse apego, desta confiança, do estudo também das promessas que o Senhor fez. Eu citei 3 ações aqui, 3 verbos: apego, confiança e estudo das promessas do Senhor. Quantas vezes você já olhou para cima e viu um arco-íris? E para você nem fez fusca. Se você observar esse retrato bonito, o pastor Paulo comentou este sábado que isso está pintado não para os irmãos que estão sentados, mas para o pastor que está falando aqui, ou o mensageiro, e de fato é. Mas vocês estão vendo o que ali acima da presença dele? Um arco-íris. Quantas vezes nós passamos no corre-corre do dia, da semana, e a gente não para observar as promessas de Deus? O arco-íris é uma delas. Podemos olhar para os majestosos e esplendorosos arco-íris, entre aspas, das promessas do Senhor Deus na Bíblia, e com gratidão e paz agradecer pela mão divina nos guiando pelas tempestades do ano de 2017.
Você pode ou não pode? Pode. Você consegue ver isso? Você consegue perceber a profundidade disso que eu estou comentando com vocês, por mais simples que possa parecer? Nós, devido à massificação de informações midiáticas e não midiáticas, mas hoje o mundo é movido por informações, nós somos tão bombardeados que a nossa mente acaba selecionando aquilo que, quem sabe, tu acha mais importante ou que ela julga ser mais importante, lembrando que você tem um domínio sobre ela, que coisas importantes passam batido. Não tem uma vez que eu não entro aqui na igreja que o meu filho João Pedro olha para a imagem de Jesus e fala, Jesus, 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 ele está aprendendo a falhar. E às vezes eu entro aqui na igreja e eu nem percebo. Mas ele observa, uma mente limpa, uma mente aberta. O Papai do céu sonha que eu e vocês sejamos assim, acalmemos o nosso coração, dediquemos tempo para ele, para nos desintoxicar daquilo que nos acomete e quem sabe ajude a gente a não olhar para cima para ver as promessas de Deus, especialmente o arco-íris, que está aí com frequência. Amados, o arco-íris representa a prometida presença de Deus conosco. O que significa o nome de Emanuel na Bíblia? Deus conosco. Parece que o arco-íris não tem relevância nenhuma, não é? Mas não é bem assim. Abram suas Bíblias em Apocalipse 4, versículo 3. Apocalipse 4, versículo 3. Olha que interessante, meus amados. Aonde vocês vão ver presente um arco-íris. Olha o que diz. Apocalipse 4, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Quem que estava sentado no trono aqui? Jesus. E o que tinha acima e ao redor de Jesus? Um arco-íris. Acima do trono do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Opa, pera lá. O arco-íris não é isso que a mídia pinta por aí. Movimentos e movimentos aderem à imagem do arco-íris para dizer que são multicoloridos e multifacetados e que podem fazer todas as escolhas possíveis. Não é bem isso. O que a promessa que Deus nos fez pós o dilúvio, que Deus estaria presente, que simboliza o arco-íris. Essa promessa de Deus ela é tão sagrada que ela envolve o trono de Deus, o Todo-Poderoso, aonde Ele está intercedendo por nós e também ao mesmo tempo irá nos julgar ou já está nos julgando. Amigos, com que frequência nós temos olhado para cima, olhado para as coisas de Deus e almejado o céu? Nós só conseguimos parar e observar quando nós estamos focados nas promessas. E é implícito para você estar focado nas promessas, você dedicar tempo para o seu Deus e o meu Deus, o nosso bom Deus. É impossível vivermos bem nesse mundo sem olharmos para cima. O arco-íris da promessa está aí para não mentir que Deus é fiel e que não dorme o guarda de Israel em nosso favor. Abra sua Bíblia em Salmo 121, versículo 3. 3 ao 5. Salmo 121, versículo 3 ao 5. Esse é o salmo preferido da minha mãe. Desde pequeno eu escuto ela falando. Salmo 121. Nós não vamos ler os dois primeiros versos, nós vamos ler do verso 3 em diante. O verso 3 diz assim: Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. E olha o versículo 4. É certo que não o quê? Dormita, ou é certo que não dorme, nem dorme o guarda de Israel. E o verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso aqui é impressionante, queridos. Porque da mesma maneira que você pega sua mão e eu vejo a minha sombra aqui no chão, Deus está pertinho de nós dessa maneira. E Ele não dorme por mim e por você. Como assim não dorme? Literalmente não dorme. Esses tempos atrás nós fizemos um evento na União Sul-Brasileira. Para aqueles que não sabem, a União é um departamento que administra a Igreja Adventista nos 3 estados do sul do país: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós fomos
a fazer um mini congresso médico ali com os médicos da região. E em certo momento, quando a gente estava se banqueteando, já perto do fim, eu saí para cuidar um pouquinho do meu filho João Pedro e vi que ele estava bem tranquilo, ele foi subir 2 lances de escada. E ele foi tão precavido, com tanto medo, que eu senti segurança em deixá-lo sozinho ali. E ele subiu engatinhando e chegou em cima. De repente ele quis voltar e eu ameacei de levantar para ir, mas eu vi que ele estava descendo de ré, tranquilo, sossegado. Mas quando ele desceu o primeiro degrau, ele levantou no penúltimo. E quando eu vi, ele foi sair correndo, mas tinha outro degrau. O que vocês acham que aconteceu? Ele caiu. Quando o João cai, normalmente, ele já tem reflexo, ele não cai igual um fruto maduro que se esborracha. Ele cai com reflexo, mas ali ele achava que estava o chão reto. E quando ele deu o passo, eu caí em falso, ele bateu com a cabeça com toda a força, sem reflexo nenhum. Foi uma batida tão seca que eu quase chorei só de ver a batida. Quando eu peguei ele, era inconsolável. Ele nem respirava direito. Sabe aquela angústia? Só que a batida foi tão forte, tão forte, tão forte, que ele soluçava, e eu fiquei com medo de dar uma convulsão, de afetar uma parte do cérebro. Quase levamos no hospital, mas eu analisei alguns sinais vitais. Devido à minha antiga profissão de fisioterapeuta, a gente tem um pouco de noção disso. Eu percebi que estava controlável, mas eu fui dormir com ele aquela noite. Amigos, vocês acham que até que horas eu consegui ficar acordado cuidando do meu filho, com medo? Eu demorei umas 2h30, mas depois eu não aguentei, eu dormi. E se acontecesse uma coisa com meu filho ali? Ah, Henrique, você está sendo exagerado. Sim, estou sendo exagerado. Eu estou querendo mostrar que eu, como pai, por mais que ame meu filho, eu não consigo ficar acordado o tempo todo para cuidar dele. Deus, Ele não dorme. Não dormita o guarda de Israel por mim e por você. Quando a promessa do arco-íris foi feita, foi para te demonstrar que Ele é fiel e nunca vai permitir acontecer novamente o dilúvio. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, pare e reflita na promessa de Deus em sua vida. Ele cuida de você, meu amado. Mas nós precisamos olhar para cima. Abram suas Bíblias em Isaías 40, versículo 10, um verso conhecido. Mas eu quero lê-lo para ir para o fim da mensagem. Isaías 41, versículo 10. Olha que interessante esse texto. Para aqueles que passam angústias e aflição, para aquele que passou um ano turbulento ou esteja passando por turbulências ainda. E existem algumas turbulências severas. É interessante nós observarmos. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. Essas palavras ganham meu coração com uma intensidade que vocês nem imaginam, queridos. E sabe de uma coisa? O arco-íris da promessa de Deus não diz respeito apenas a que não haverá um dilúvio no âmbito mundial. Não é só isso. Porque tem um arco-íris no céu, você pode perguntar para uma criança. É porque Deus disse que nunca mais vai cair um dilúvio. É isso, mas não é só isso. Aplique para você. Mas se estende também a proteção dos filhos de Deus quando o inimigo de nossa alma vier como um leão querendo te devorar, de acordo com 1 Pedro 5, versículo 8. Eu posso contar algumas histórias reais que eu tenho acompanhado ao longo desses quase 2 anos de capelania ali na clínica de Adventista do Sétimo Dia. Tu sabe o que é entrar para uma cirurgia andando e sair tetraplégico? Eu lido com essas realidades. Você sabe o que é ser diagnosticada com um câncer e não ter esperança de salvação? Eu lido com esse tipo de realidade. Tu sabe o que é perder a família por droga, por cocaína, por crack? A esposa dar uma chance, dar uma segunda chance, dar uma terceira chance. E esse filho de Deus ainda cair. Eu lido com isso praticamente toda semana. Voluntariamente. Eu vou a uma chácara em São José dos Pinhais, chamada Monte Sinai, e eu ali aconselho alguns meninos.
Eu tive a grata surpresa de receber agora, antes de vir, um WhatsApp de um jovem chamado Lennon. Lennon mora em Paranaguá. Eu chorei com ele pelo menos umas 3, 4 vezes naquela chácara, ele dizendo: pastor, minha família nunca mais vai voltar para minhas mãos. E ele ouvia testemunho de outros que a família havia perdoado depois de tudo e tinha reatado com sua esposa, com o filho, mas no caso dele, não. Como lidar com essa tempestade? Como lidar com essa tormenta? Não é fácil, queridos. Só que se o Lennon esquecesse de olhar para cima e visse que a esperança maior está lá, se o Lennon deixasse de olhar para cima e ficasse se cobrando e se olhando e sentindo que não era um nada, porque é isso que Satanás quer fazer com nós, e fazer desistir dessa vida, aonde você acha que ele estaria? Sabe que mensagem ele me mandou agora? Com um misto de alegria, de choro, de gratidão. Pastor Henrique, estou aqui em Paranaguá, estou feliz, estou trabalhando e consegui o dinheiro para pagar a pensão para o meu filho. Agora eu vou poder ver meu filho esse final de semana. Há 3 semanas atrás eu levei o João Pedro, porque a Karine tinha ido num programa do Raízes lá em Santa Catarina, no Catre. Eu fiquei com ele o final de semana inteiro e fui lá visitá-los na chácara, fazer um culto e um momento de ajuda para eles. E quando o Leno viu o João Pedro nos meus braços, ele desabou a chorar. Aquilo que eu fui fazer com o estudo bíblico, eu mudei o foco e trabalhei em cima de necessidades das pessoas. No final ele me agradeceu, ele falou assim: muito obrigado por ter trazido seu filho, mas reforço o meu foco de largar essa desgraça e andar pelos caminhos de Deus e olhar para cima, como o Senhor sempre me disse. E ele mandou uma mensagem aqui falando: eu te amo, pastor, muito obrigado por estar me ajudando. Porque ele está olhando o quê? Para cima. Ele entendeu que provavelmente a esposa dele nunca mais vai. Pode acontecer o milagre dela voltar para ele? Pode. Mas pelo que tudo indica, isso não irá acontecer. Por causa disso, ele vai chutar o pau da barraca e vai voltar para aquela vida antiga? Porque ele está olhando o quê? Para cima. Eu quero concluir a mensagem convidando que vocês abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 18. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha que interessante. Essa pequena perícope traz como título: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. O que significa o porvir aqui nesse contexto? O céu, a tua e a minha salvação, a redenção em Cristo Jesus. O você ver ele descendo nas nuvens do céu com arco-íris ao seu redor, reforçando a promessa que ele sempre nos fez para demonstrar que ele é fiel, que ele está vindo nos buscar. O verso 18 diz assim, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qual que é a glória a ser revelada em nós, meus queridos? A glória de sermos salvos em Cristo Jesus. A glória de não sofrermos mais do que sofremos nesse primeiro momento nessa terra. Eu fico imaginando o Lennon ouvindo essa mensagem daqui um tempinho. Eu disse que ia enviar para ele, depois que saiu no YouTube. Eu oro para que o Lennon não perca a esperança do céu. Que ele faça o que é certo porque é certo. Que ele não volte para aqueles caminhos. E nós devemos orar pelo Lennon, porque ele é muito difícil. O crack vicia de tal forma, amigo, e destrói a vida da pessoa de tal maneira que nós não temos noção do que é. Eu digo por mim mesmo, porque há um ano atrás eu julgava diferente. Hoje eu nem critico, eu julgo mais. É uma desgraça, é uma arma do diabo que prende a tua mente e você não consegue tomar decisões. É horrível, é horrível. O mundo está assim hoje, mas a promessa que diz em Romanos é que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, que Cristo está propondo para nós nesse instante. Tu passa por sofrimento? Quem sabe sim, quem sabe não. Tu vê sofrimentos desse mundo? Com certeza você vê. Mas e aí? Amigos, nós precisamos olhar para cima. Nós não podemos mais perder tempo olhando horizontalmente nesse mundo ou para baixo. E quando eu digo olhar para cima, não é simplesmente olhar uma placa como eu tive que olhar lá em Camaçari para saber o caminho para Salvador, não.
É olhar para o norte que Deus nos chama, para a cidade celestial. E quando você deixa de olhar, você se deixa de preparar. Cada vez que você deixa de focar com os olhos para o céu, ficando com os pés na terra, mas os olhos para o céu, cada vez que você deixa de fazer isso, a tua fé se esvai, você não tem força. E a tendência é você submergir na fé. Só que a proposta de Deus para você é diferente. Ele não desiste, Ele não dorme. É por isso que está aqui batendo na porta do seu coração. Filho, eu não durmo por você. Não durma por mim, por favor. Tenha coragem, pois em algum lugar, em meio àquelas nuvens que Naomi passou na turbulência, quem sabe, em algum lugar, na tristeza, no desespero, nas perdas e no sofrimento, está o belo lembrete do arco-íris do fiel amor de Deus em nossas vidas. Nunca mais olhe o arco-íris de maneira superficial. Nunca mais olhe qualquer promessa que Deus coloca na Bíblia de maneira superficial, porque essa é para mim e para você. Ele não falha. Eu me impressiono com Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. Como um homem de 100 anos, se bem que no contexto dele ele tinha mais saúde do que nós, mas um homem com 100 anos de idade podia ter filho? Impossível. O termo bíblico para Abraão era necrol, era morto. Ele não tinha mais condições de ter ereção e ter uma relação sexual com a sua mulher. Mas Deus fez um milagre. E depois disso, Sara teve outros filhos também. Queridos, nós não podemos deixar de olhar para cima. Só que nós deixamos de olhar para cima quando nós deixamos de olhar para as promessas de Deus. Num dia de 24 horas, quanto tempo você tem investido nas promessas de Deus? E quanto tempo você tem investido só nos seus interesses? Faça essa reflexão. Pense nisso. Existe uma bela canção que eu queria convidar a todos a cantarem. O grupo de louvor vai entrar aqui. É um hino alegre, é um hino andante, é um hino feliz que diz assim: com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou seguindo até encontrar quem? O meu Senhor Jesus. Eu quero convidar você a cantar esta bela canção comigo. Se porventura você sentir o desejo de durante essa canção chegar à frente e orar especialmente por você, por qualquer questão que você esteja passando, que eu não sei o que é, eu teria o maior e imenso prazer de orar por você e interceder diante de Deus. E vamos vencer essa batalha. Amém? Vamos cantar. Cante com o coração. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar Amém. Meu Jesus. Muito bom. Vamos para o novo lar, queridos. O dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo pranto olha a promessa. Dará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor. Lá reinará o bem. Amém. O amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Então cante com o coração. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até
céu. Eu vou com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Amém. E aí, alguém quer ir para o céu? Com certeza. Não deixe de fixar os olhos na promessa do Senhor. Você tem algum pedido de oração especial? Você tem alguma necessidade especial? Chega aqui na frente, eu quero orar com você. Pode vir, querido. Muito bem. Mais alguém? Pode se chegar. Você precisa estar com os pés na terra e os olhos no céu? Você está sentindo essa necessidade? Aqui é o melhor lugar para você estar. Parabéns pela escolha de ter vindo à casa do Senhor. Descansar e buscar paz debaixo das suas asas. Você precisa de refúgio e descanso? Ele está disposto a te dar. Sim, tem um preço. Tem um preço. Um preço da tua escolha. Um preço da tua decisão. Um preço de você sair de cima do muro. Quem sabe esteja alguém aqui que está cambaleando por decidir, por exemplo, num batismo. Lá vem o pastor falar de batismo. Pois é, Jesus disse: quem crer em mim e for batizado, este será salvo. Quem sabe tem alguém aqui que está desiludido com o seu casamento. Se apega às promessas de Deus. Permita Ele trabalhar a sua vida e te transformar. Ele mudando você vai mudar o seu casamento com certeza. E aí, qual é a sua necessidade? Preocupação com o evento no final de semana? Pés na terra e olhos no céu. Faça pelo amor ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Bom Pai, é muito gratificante saber que suas promessas são reais, verdadeiras, perenes e fiéis. Tu não muda uma vírgula do que tu disse e propõe. Isso me alegra o coração, eu fico empolgado. Eu me empolgo demais com isso porque tu é Deus amoroso e verdadeiro. Esse mundo não vale a pena. Há muitas pessoas que estão acamadas e quem sabe não tem esperança de se levantar nunca mais na vida desta cama. Mas eu quero lhe rogar, Pai, que inunde o coração dessas pessoas com a esperança da sua breve volta, para ver que é passageiro o sofrimento deste mundo. Quem sabe tem pessoas que estão no vale da decisão para entregar a sua vida ao Senhor verdadeiramente. Pai, as fortaleça a fé e as estimule a decidirem por Ti. Seja por batismo ou seja por não batismo, quantos de nós cristãos já batizados há muito tempo precisamos renovar os nossos laços com o Senhor e deixamos isso de lado. Cristo Jesus renove as suas promessas em nossas vidas, mas para isso precisamos de ler, estudá-las, passar tempo com o Senhor. Eu te peço ajuda, força, para em meio ao turbilhão deste mundo a gente não ser tragado pelas ondas do mal. Salve-nos do nosso eu mesmo. O nosso mais falso inimigo é o nosso eu, o nosso orgulho. E eu venho lhe rogar que a tua paz perene repouse sobre nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor, porque nós não somos dignos, mas tu nos torna dignos. Obrigado pela promessa do Senhor em nossas vidas e nos dar a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço no amigo do lado. Diga o quanto Jesus o ama e você também o ama. Diga que foi um prazer compartilhar do pão da vida com Ele. E tenha uma boa noite. Deus te abençoe.